Graça e paz, lindonas. Hoje a minha voz está um pouquinho mais grave, mas eu espero que o Senhor tenha algo para nos dizer, mesmo que o vaso seja de barro, como sempre. A nossa reflexão vai estar essa semana toda baseada no livro de Esther. E junto com Ruth, são os dois únicos livros da Bíblia que contam uma história integralmente de uma mulher. Nós vamos encontrar mulheres valentes, corajosas, admiráveis em toda a Bíblia, mas apenas esses dois livros giram em torno unicamente da história de uma mulher. Então o livro de Esther ele é especial demais, porque nenhuma dessas mulheres admiráveis, maravilhosas e corajosas alcançaram um status de tanta autoridade quanto Esther, a única rainha. Isso está baseado em Esther capítulo 2, versículo 7. Belíssima. Esse verso 7, ele vai fazer um resumo de quem era Esther, ou melhor, de como começa a história de Esther. O verso vai dizer que ela era órfã de pai e mãe. Uma história difícil, né? E nós, na nossa humanidade, achamos que uma história que começa difícil tem pouca chance de dar certo. Mas sabe, a grande verdade é que ela só tem pouca chance de dar certo se ela não for colocada na mão certa. Na mão certa, uma história toda torta, uma história com muitas ausências, pode se tornar uma história plena, uma história cheia, uma história riquíssima, como nós veremos no livro de Esther, e você já deve conhecer essa história, é muito famosa, né? Então, a história de Esther começa assim, dizendo que ela era órfã de pai e mãe. E eu quero dizer que, mesmo que a vontade do papai seja sempre que nós tenhamos um pai e uma mãe, e que eles funcionem no papel, que não é apenas ter um pai e uma mãe, mas ter um pai que funcione como pai e uma mãe que funcione como mãe, para que a gente tenha a estrutura, a segurança e o carinho necessário para se desenvolver como um ser humano, né, como uma pessoa feliz e como uma serva do Senhor, mesmo que nós não tenhamos essas pessoas especificamente na nossa vida, o Senhor levantará alguém para fazer o papel de nos transmitir segurança, de nos edificar, de nos proteger, de nos transmitir amor de alguma forma. A gente ouve histórias, né, de pessoas que tiveram numa professora, numa vizinha, numa tia, numa madrinha, em alguém da igreja, em alguém que nem era da família, mas que participou dessa história, entrou nessa história, comprou essa briga e adotou, de certa forma, em alguma dessas circunstâncias, essa vida. Na vida de Esther, foi Mardoqueu. Mardoqueu era um primo mais velho que ela tinha, ou considerava como tio, e toda a educação de Esther, então, é feita pela família de Mardoqueu. Deus cuidando sempre. Então eu quero dar uma paradinha aqui e falar para as pessoas que tiveram um começo, talvez com ausências, como o da Esther, ou decepcionante, um começo decepcionante. Um pai que não fazia bem a função, ou que foi embora, não é? Ou que nunca assumiu realmente essa filha, esse filho. Uma mãe que talvez pela doença ou por uma enfermidade qualquer não pôde estar presente, talvez por trabalhar demais, esteve ausente da casa e da vida dessa filha, desse filho. Se você teve um começo assim, decepcionante ou com ausências, eu quero te falar que a tua história ainda pode ter um final magnífico. E Deus talvez tenha preparado justamente um começo tão difícil para mostrar a grandeza dele na tua vida. De verdade, não faz a menor diferença para Deus se é difícil ou se é impossível. Se é mais ou menos, se é fácil. Ele tem poder. Ele tem poder para transformar uma história. Veja a história de Jacó. Veja a história de Paulo. Veja a história de Davi, veja a história de Esther. Um começo bem complicado, um começo que qualquer um diria, essa menina não vai dar pra boa coisa não. Essa menina, isso aí, minha filha, não vai conseguir se casar porque ela tá ferida, sem o pai. Ela não vai conseguir agradar um homem, porque a mãe não ensinou. Nesse momento da história, era muito comum que a mãe ensinasse a filha a arte do amor, digamos assim.
do sexo para agradar o seu marido. Por quê? Porque os homens poderiam ter várias esposas, desde que ele desse conta de sustentá-las. Então você imagina a situação de uma esposa cujo marido teria mais uma ou duas esposas e ela ficasse de lado. Então era comum que a mãe passasse para ela algumas dicas de como fazer esse homem feliz, de como ter uma vida prazerosa com seu marido, de como fazer esse marido querer estar com ela. Porque a gente vê a história, por exemplo, de Salomão, que teve 1000 mulheres. Teve mulher ali que Salomão dormiu uma vez e nunca mais viu Salomão. Teve mulher que só teve uma vez mesmo com ele. Não dava nem tempo, né, gente? Tanta mulher. Mas tinha sempre aquela mulher favorita. Então era a mãe que ensinava essa arte para as meninas. Então alguém olhando, talvez, Esther sendo criada lá, né, pelo primo, diria, essa menina aí, tadinha, se casar um dia, vai ficar para escanteio, porque ela não tem mãe. Mas que bom que a gente tem pai, né? Que bom que a gente tem o pai. O nosso pai é bom. O nosso pai é suficiente para nos suprir em todas as emoções, em todos os sentimentos e em todo o direcionamento para a nossa vida. Ele tem um plano para nós que mesmo quando as pessoas que ele colocou do nosso lado para serem instrumentos dele, para a nossa vida, caminhar na presença dele, mesmo quando essas pessoas falham, o plano de Deus não é surpreendido. O plano de Deus não é modificado. O plano de Deus é perfeito, assim como a sua vontade, que é boa e agradável também. E esse versículo vai dizer o que todo o livro depois vai confirmar. Esther era bela de presença e formosa. O que significa isso? Ela era belíssima. Há pessoas que têm uma beleza física tão estonteante, né? Na verdade, isso não é mérito algum. Embora hoje o dinheiro compre grande parte da beleza aí para nós, se nós quisermos, né? Dá para alinhar rosto, dá para arrumar sobrancelha, cabelo, dentes, dá para fazer um monte de coisa. Mas, em geral, os traços belos são herdados. Então é possível que uma pessoa seja muito bonita e por dentro, a presença dela é feia. E há pessoas que o exterior, o rosto, né, não é tão privilegiado assim, a genética não foi tão bacana com ela, tão bondosa, mas é uma pessoa de presença bela. Quando você está com uma pessoa de presença bela, ela tem coisa boa para falar, ela sabe segurar na tua mão de verdade. Se ela olhar para você, ela olha no olho. Se ela te abraçar, é um abraço que você sente a presença dela. Se ela segurar nas suas mãos, ela segura com firmeza. E se ela te falar uma coisa, vai direto no teu coração. É uma pessoa que, apesar de ter dificuldades, porque todo mundo tem, não vive falando das dificuldades. Ela vive contando as bênçãos. Ela vive sempre com uma palavra de esperança. Ela vive sempre com um brilho no olhar, um sorriso no rosto. Ela vive sempre com algo para compartilhar. Isso é uma pessoa de presença bela, uma presença que enche um ambiente. Às vezes a gente pensa que quem enche o ambiente é um engraçadinho, né? Aquela pessoa que fala com todo mundo, tem sempre uma piadinha, que mexe com um, faz graça com o outro. Mas às vezes essa pessoa, por dentro, nem tem uma presença dela. A maioria das pessoas, inclusive, que vai pelo caminho da piada, da comédia, isso é uma máscara para as suas dores internas e uma forma de não chamar atenção para si mesmo. Mas uma bela presença é uma pessoa agradável, uma pessoa de Deus, uma pessoa que gostamos de estar perto, uma pessoa que atrai os outros. Há pessoas que reclamam, né, se ressentem, na verdade, de estarem sós, mas elas não percebem que a presença, elas não são de bela presença, elas afastam, elas repelem. E a maioria das vezes isso acontece por conta de uma alma ferida. Olha, a história de Esther mostra alguém que poderia ter uma alma ferida, mas em nenhum momento, nem nesse versículo, nem em todo o livro, você vai ver que Esther era alguém com a alma ferida. Esther era belíssima, ela tinha uma bela presença, ela era agradável e ela tinha uma bela face, uma formosura, uma beleza
diferente, inquietante, exótica talvez. Ela não era óbvia na sua beleza, mas era impossível não olhar para Esther e ficar querendo olhar mais. Aconteceu quando ela entrou no palácio, porque aqui é a véspera, né, dos acontecimentos do grande concurso de beleza, onde Esther é recrutada entre as virgens de todo o reino, mais de 100 províncias, cada uma representando a sua província, para que o rei Assuero escolhesse uma mulher. Esther, quando chegou no palácio, o eunuco que cuidaria dessas candidatas nesse concurso de concurso de beleza para o rei, ela chama a atenção do eunuco. O eunuco vê graça em Esther. Ele vê que Esther é belíssima. Não é apenas um rosto belo, mas ela tem uma bela presença. E quando ela chega para o rei, quando ela tem o seu momento, ela não se enfeita toda como uma Carmen Miranda. E aqui não vai nenhum tipo de crítica a Carmen Miranda, mas ao excesso, né? Os enfeites chamativos na cabeça, penduricalhos. Ela foi simples, como ela era. Ela foi como ela era. E ela era belíssima. E quem é belíssima, quem tem uma bela presença, quem tem rosto bonito, não precisa de grandes adornos, né? Pode até colocar um brinquinho, um cordão, um batom, mas sem nada disso. É bonita, é belíssima. E quando o rei Assuero está com Esther, acontece algo incrível ali. Porque mais de 100 mulheres. E Esther marca a vida daquele rei. E ele a escolhe como rainha. Hoje eu falo para mulheres belíssimas. Tomara que você saiba que Deus te fez para estar como estrela, que é o significado de Esther. Mas também está como murta, que é aquele arbusto simples, não tem beleza nenhuma, que é o significado do nome Hadassah, no original da Esther. Então nós temos o pé no chão e talvez na nossa simplicidade de origem, talvez na nossa origem com ausências, o Senhor ainda assim se utiliza da nossa história para nos fazer belíssimas, com uma bela presença e com um belo rosto para sermos estrelas. A Bíblia vai falar, para encerrar hoje, que um coração alegre faz um rosto belo. Então, hoje eu falo para mulheres potencialmente belíssimas. Durante a semana nós veremos mais coisas da vida de Esther, mas hoje, por favor, nosso primeiro dia, dia de ações de graça, eu quero que você se olhe no espelho. Eu vou fazer isso. Se olhe no espelho, olhe teu olho, olhe seu nariz, olhe a sua boca, olhe seu rosto, dê um lindo sorriso, deixe o seu coração encher da presença de Deus e transbordar na beleza do seu rosto e na sua bela presença. Encha a vida de todos ao seu redor com essa beleza, mas principalmente encha-se dessa beleza. Não esqueça, você é belíssima.